Olá, pessoal! Quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio de Há 18 Meses, o seu podcast para explorar tecnologias emergentes, inovações e as maiores transformações no universo digital. O meu nome é Caio Calado, eu brinco bastante com o meu nome, tá, pessoal? E hoje eu estou aqui ao lado da Duda para a gente ouvir e aprender mais com o nosso convidado. Eu estou muito feliz de a gente estar aqui de volta com vocês e voltar com o nosso projeto. A gente vai poder compartilhar muito conteúdo e nesse meio tempo, né, conforme a gente for compartilhando, a gente vai aprendendo bastante com vocês e com todas as pessoas que a gente está conversando. Bem, nessa temporada, nosso foco vai ser totalmente voltado para o poder e o impacto dos dados, né? Dados é o novo petróleo, como algumas pessoas dizem. E a gente convidou muita gente boa, profissionais, especialistas, pessoas de vários níveis e de várias empresas para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema e aprender mais sobre esse universo. É isso aí, Caio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Duda Bona e a gente está bem animado para começar a segunda temporada e também com a oportunidade que a gente está tendo de conversar com um monte de gente incrível, muito legal. Vocês vão ver nos próximos episódios e nesse também, que vai ser muito convidado legal. E como o Caio disse, na segunda temporada a gente está focando 100% nos dados. Então, esse aqui vai ser o seu espaço para quem quer entender o impacto dos dados no cenário atual e também pensar futuramente como que ele vai impactar o cenário, né? Como que os dados vão impactar daqui 18 meses, daqui 20 meses, daqui 18 horas, enfim. E se você gosta de tecnologia e tem interesse em acompanhar as tendências, eu acredito que o Há 18 Meses foi feito para você. Então, se quiser apoiar o projeto, pode deixar seu like, curtir, seguir, comentar, enfim. E vamos começar então, né? Introduzir o tema da nossa conversa de hoje. Ele é a base para a gente começar a construir essa segunda temporada, né? A gente vai falar de dados, então a gente vai falar da importância dos dados, do uso estratégico dos dados e como as empresas estão inovando a partir desses dados. Então, esse é o episódio de abertura que vai setar o mood aí da temporada. Mas antes de mais nada, como é que isso funciona, Caio? Me conta. Pô, Duda, eu tenho algumas ideias, mas eu não vou saber direito o que é que a gente vai conversar, porque quem vai contar pra gente aqui na prática e vai dar algumas ideias aqui bem bacana pra gente, vai ser o nosso convidado, né? Eu tenho muita honra aqui de conversar, trazer aqui para vocês o Vinícius Caridá. O Vini, ou Vinícius, né, ele é engenheiro de produção, engenheiro de computação e conta com uma trajetória impressionante, né? Ele é mestre e doutor em ciência da computação, especialista em inteligência artificial e é a mente aí por trás de várias comunidades aqui no Brasil e também fora. Ele também tem experiência aí em um dos maiores bancos aqui do Hemisfério Sul. E ele também é professor de MBA, ensina Machine Learning, Data e BI em uma renomada instituição de ensino aqui em São Paulo e é reconhecido internacionalmente como AWS Machine Learning Hero, Google Developer Expert, ou GDE. Também já foi MVP da Microsoft em inteligência artificial. E é isso, gente. O Vinícius aí, ele já colabora, troca. Vocês vão ver que eu também conheço o Vinícius já há longa data. E ele tem experiência aí com mais de 14 anos de mercado, trabalhando na área de tecnologia e inteligência artificial, aplicados desde sistemas de recomendação até estratégias de MLOps. Então, Vinícius, muito obrigado por hoje. É um prazer ter você aqui. Como é que você chega para a nossa conversa? Fala Caio, oi Duda, tudo bem? Poxa, muito animado. A Duda eu tô conhecendo hoje. Caio, a gente já se conhece, sei lá, pelo menos uns 7 anos das comunidades, muito legal. E poxa, muito prazer mesmo estar aqui nesse novo projeto de vocês. Espero poder contribuir. Tô bem animado pro papo de hoje. Eu estou bem feliz também. Obrigado por aceitar o convite. E a gente vai aqui trocar algumas perguntas, conversar um pouquinho sobre vários temas. Se você quiser trazer outras coisas também, fique à vontade e a gente vai trocando essas experiências. Boa. Pessoal, a gente vai começar agora pela a nossa jornada, né, nos mundos dos dados. Então, para quem está chegando agora, quem não conhece, a ideia desse episódio, né, é a gente entender mais sobre o cenário geral, mas também para quem já é da área, observar, né, ouvir algumas dicas, insights, e também a gente gostaria de entender mais como é que o Vini percebe, né, a participação dos dados nesse mundo moderno, né? Às vezes a gente nem vê o dado, mas o dado está ali em várias coisas, em recomendação, em produtos, em várias outras frentes que a gente nem sempre percebe, né? Mas como é que os dados em si, eles desempenham o seu papel e como é que eles se inserem, né, no nosso dia a dia? Tem várias formas da gente perceber os dados, seja como pessoa, seja como organização, né, no dia a dia.
Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, Vinícius, Vinícius acho tão formal, mas Vini, como é que você descreveria a importância dos dados, né, no cenário global e qual é o impacto deles, né, nas nossas vidas e no dia a dia das empresas? Boa. Bom, vamos começar pelo clichê, mas acho que vai ser bem importante a gente ir aprofundando aqui ao longo da conversa, né? Mas todas as empresas, eu acredito, todas não, todas é muito forte, mas a maioria das empresas do mundo querem cada vez mais personalizar a experiência, personalizar o produto, de alguma maneira ter esse diferencial em relação ao serviço, ao produto que ela vende para o seu cliente. E para conseguir fazer isso, ela precisa conhecer o usuário, precisa conhecer o cliente. E aí, para você conhecer o usuário, conhecer o cliente, você pode fazer isso de duas maneiras. Uma, ficar fazendo um monte de pesquisa, formulário e coisas que não são muito legais, ou você conseguir conhecer ele a partir dos dados, ou seja, a partir dos hábitos que ele tem, e a partir desses hábitos, se você consegue coletar o dado e a partir do dado extrair os insights. Por exemplo, a partir dos filmes que eu assisto, você inferir qual é o tipo de filme que eu gosto, ou qual ator ou qual atriz que eu gosto, ou qual trilha sonora, que tipo de trilha sonora que eu gosto. Então, eu não falo para você qual é a minha banda preferida, mas a partir das músicas que eu escuto ou a partir dos filmes que eu assisto, você consegue inferir. Então, o dado ele está nessa primeira etapa, né? Eu ter o dado e a partir dele eu conseguir extrair ou inferir, pelo menos, alguma coisa a respeito de uma pessoa. Acho que esse é o que a maioria das empresas estão buscando atualmente. E quanto mais você conseguir, e tomar cuidado aqui com o jeito que eu falo, porque até pouco tempo atrás se falava muito em quanto mais dados eu tiver, melhor, né? Mas eu talvez refrasearia esse ponto que é quanto mais dados bons, de qualidade eu tiver, melhor para eu poder conhecer o que eu preciso daquele usuário, daquele cliente. Então, é mais ou menos isso que as empresas têm buscado. E quem conseguir ter acesso a esse dado e trabalhar ele da melhor maneira, acredito que é um diferencial competitivo enorme, enorme mesmo. É engraçado, né? Porque eu não conhecia muito, por exemplo, a ideia do dado tóxico, por exemplo. E é um termo que eu comecei a ficar um pouco mais familiarizado agora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas esses outros tipos de dados, né? Tomar cuidado com a qualidade dos dados, a saúde dos dados e a confiabilidade dos dados, né? E aí essa questão do dado tóxico com LLMs, eu comecei a ver, nossa, que doideira, realmente. Se a gente não prestar atenção, não é só ter dados ou a maior quantidade de dados possível, eu tenho que garantir que esses dados são saudáveis para minha organização e fazer com que eles sejam bem utilizados, né? Senão, sem o dado não tem inteligência, eu acho. Tem outros conceitos, assim? Com Tipo, certeza. dado básico, dado tóxico? Não sei se tem outras nomenclaturas que vocês utilizam hoje em dia. Tem algumas, e tem também algumas traduções que mudam, né, dependendo da literatura que você busca. Mas eu acredito que dado tóxico talvez é uma das principais, quando a gente fala de gerar vieses no modelo, é uma das formas de gerar vieses negativo para os modelos. A qualidade do dado no geral, né? E você pode ter vários tipos de qualidade que não está necessariamente ligado se ele é tóxico ou não. Ele pode ser bom, mas ele pode ter qualidades diferentes, ou enriquecimento do dado também que a gente chama. Acho que essas são as principais nomenclaturas, eu diria. E nessa área de garantir a qualidade, digamos assim, o flow de entrada de dados da empresa, existem pessoas que atuam nessa frente? Acho que deve ter, sei lá, cientista, engenheiro, analista de qualidade, não sei. Quem cuida desses dados aí? Tem bastante especialidades, eu diria, né? Talvez a mais conhecida é o engenheiro de dados, que é a pessoa responsável em pegar o dado de maneira muito ampla aqui, tá? Pega o dado transacional e faz com que ele chegue na camada analítica para que possa ser feitas análises, construção de modelos, etc. É o engenheiro de dados. Mas depois tem o time de qualidade mesmo, que vai trabalhar o dado,
fazer. Então, hoje tenho a profissão já que é o engenheiro de analytics, que vai limpar o dado, trabalhar, tirar possíveis outliers, vieses e deixar ele mais limpo e mais enriquecido para ser usado. E tem também uma profissão que em algumas empresas a gente chama de qualidade de dados, que ajuda a enriquecer esse dado, a fazer uma marcação, trazer mais informação necessária para aquele dado. E muitas vezes isso nem é percebido nas empresas. Pegando a moda atual do chat GPT, né, que é a moda da vez, todo mundo só fala nisso, tem um algoritmo que foi criado que é o Reinforcement Learning from Human Feedback, que é uma das camadas que está por trás do ChatGPT. E esse é um dado que foi ensinado, foi marcado por muitas pessoas, até por isso que tem no nome, né, Human Feedback, feedback humano ali, ajudando a achar qual o melhor dado que poderia ser usado para o treinamento do modelo. E foi interessante que recentemente eu estava num bate-papo e citei sobre a carreira que algumas universidades estão mudando a formação dos bibliotecários, porque o bibliotecário no passado, basicamente o que ele fazia era organizar a informação para que ela pudesse ser recuperada para você achar os livros que você queria. E hoje, essa profissão ela tem diminuído cada vez mais, mas a necessidade de organizar o dado para que uma inteligência artificial, algum sistema consiga recuperar essa informação da melhor maneira possível, isso tem ficado cada vez mais em evidência. E aí vem um pouco de algumas universidades está mudando um pouquinho a formação do bibliotecário, inclusive algumas até estão mudando o nome da faculdade, para de fato ter esse profissional que conhece de como eu organizo melhor, eu enriqueço, marco esse dado para que ele seja uma matéria-prima muito melhor para que eu treine os modelos, faça as análises, etc. Então, beleza, a gente estava falando sobre o uso de dados, aí eu perguntei sobre alguns tipos de conceitos e nomenclaturas para dados, e em sequência a gente perguntou sobre profissões, né, pessoas que trabalham com a qualidade, a manutenção e o fluxos, né, trazer dados para a organização. E agora eu queria perguntar um pouco mais sobre o dia a dia das pessoas, né, e das empresas. Será que você poderia dar alguns exemplos de como os dados são utilizados para resolver problemas ou ajudar a tomar decisões, seja para as pessoas ou seja para as empresas? Como é que elas podem se beneficiar desses dados? Não, perfeito, Caio. Excelente pergunta. E aí eu vou trazer alguns exemplos globais e que são bem conhecidos e depois a gente pode ir afunilando para alguns exemplos mais aqui do meu dia a dia, né? Mas voltando para o ponto que a gente discutiu logo no comecinho, que é sobre como que o dado pode ajudar, né? Como que eu posso conhecer o usuário, conhecer o cliente. E existem muitas teorias, por exemplo, poxa, se eu souber que o Caio gosta de livros da temática A ou B, poderia recomendar esse livro para ele mais direcionado. Ou se eu souber que a Duda não come o tipo de carne A ou B, ou tipo de carne não, tipo de comida, desculpa, o tipo de comida A ou B, também poderia sugerir de uma forma mais assertiva uma recomendação ali quando ela for fazer um pedido de comida. E assim sucessivamente, né? Quanto mais eu conheço o usuário, melhor, mas a ideia é que isso fique transparente para o usuário. Então, se nas últimas 8 semanas, toda sexta-feira, ou pelo menos das últimas 8 semanas, então foram 8 sexta-feiras, das últimas 8, 6 delas a Duda pediu pizza, qual que é a probabilidade dela pedir pizza essa sexta-feira? E aí é interessante, eu posso olhar por um lado e falar assim, poxa, dado o histórico dela, das 8 vezes, 6 ela pediu pizza, então tem uma probabilidade alta dela querer pizza de novo. Ou pode ser o contrário, poxa, das últimas 8, 6 vezes ela comeu pizza, então acho que é baixa a vontade dela comer pizza, que ela já 6 vezes ela comeu, talvez ela queira comer outra coisa. E aí eu só vou saber qual que é essa probabilidade se eu souber o perfil dela, né?
se ela troca, se depois de um período comendo a mesma coisa, ela costuma trocar, ou se não, se a pizza é a comida favorita dela ou não. Então, no final, eu acho que como que a gente usa, então, esse dado, essa informação, e consegue aplicar algum algoritmo, que aí sim, então o dado é a primeira parte, algum algoritmo que vai me extrair e gerar, de fato, a informação a partir do dado. Acho que esse é o contexto bem alto nível, né? E aí a gente vai desde empresas como a Netflix, que são casos super conhecidos, e ela não só recomenda o filme, mas ela gera uma thumbnail personalizada para cada pessoa. Então, às vezes eu e o Caio pode gostar do mesmo filme, mas se eu tiver poxa, talvez o Caio goste um pouco mais de filme de terror, eu gosto um pouco mais de filme de romance. Então ele vai recomendar o mesmo filme, porque faz sentido, mas com uma thumbnail personalizada para capturar melhor ali o meu sentimento. E aí, descendo mais para o mundo do dia a dia, seja de e-commerce ou no banking, né? No dia de bancos, a ideia é como que eu, por exemplo, recomendo um investimento que faça mais sentido para o Caio ou para a Duda. Como que eu vou saber qual é o investimento? Porque não tem um que é melhor ou pior, vai depender muito do seu perfil. Se você vai precisar do dinheiro no curto prazo, se você aceita correr um risco maior ou não. Então, tudo isso eu posso fazer um formulário, preencher qual que seria o perfil do Caio, pedir para você preencher, ou eu posso, a partir das suas movimentações financeiras, tentar prever qual que seria o melhor, né? E recomendar a partir disso. Então, eu acho que esse é um pouco do contexto bem alto nível. E aí eu acho que a gente pode ir aprofundando um pouco mais e entendendo, né, exemplos mais práticos do dia a dia. Eu ia dizer que hoje eu trabalho com a Duda, a gente trabalha no time de Growth, apesar da gente ter um contexto bem específico para o que a gente faz, mas eu tô lendo muito sobre Growth, sabe? E é muito interessante observar que, no caso de Growth ou estratégia de crescimento, o dado ele se torna uma ferramenta muito importante, sabe? Para ajudar a gente a experimentar rápido, a saber se está dando certo, se não está dando certo, a criar novas hipóteses e testar e ver se dá certo. Você deu o exemplo da pizza aí, tem um aplicativo vermelho que você pede comida, que ele tem um produto muito mágico que é um clube, e eu compro vez ou outro clube, mas eu parei de comprar porque eu tô tipo assim, eu tô viciando esse algoritmo. O clube é uma estratégia muito interessante de aumentar tickets e fazer com que a gente compre mais. E eu vejo que é muito baseado no meu comportamento, assim. Ele já percebeu que eu não compro sempre, ele já cria pacotes para mim com 2 unidades de como é que é? De código de desconto. Aí geralmente eu uso no final de semana, ele já sabe, enfim. É bem mágico, parece que foi feito para mim. Eu tenho uma tia que uma pessoa mais velha, assim, ela não entende muito tecnologia, ela achava que tinha... Vez ou outra ela falava pra mim do Facebook, nossa, Caio, o pessoal do Facebook tem muita gente trabalhando lá, né? Todo dia alguém me manda uma mensagem. Eu disse, que mensagem? Essa aqui, ó, na notificação. Eu disse, então, tia, não é bem uma mensagem, não, que alguém te envia, é um programa de computador que fica analisando o seu comportamento, comentando as coisas. Enfim, é bem bacana, né? Ver como a gente pode trazer essas estratégias um pouco mais de engenharia, né? Mas que dá suporte ao pessoal de negócios e vice-versa. Uma coisa ir ajudando a outra, empoderando a outra a tomar decisões e crescendo mais produtos. Você tem experimentos ou algumas outras coisas assim que você já experimentou assim nos últimos anos que pode comentar? Pô, legal, Caio. Esse ponto que você trouxe de growth e de testar rápido é super legal. E até eu ia escrever um texto esses dias e acabou não dando tempo. Mas eu vou escrever essa semana ainda. Vai confabulando aqui, vamos conversando sobre ele. Eu acho que passando, obviamente a IA generativa não vai passar onda, ela só vai estabilizar, né? Ela está ali no hype cycle da Gartner, no topo do hype, ela vai se estabilizar e ela vai trazer muitas possibilidades para as empresas, mas eu acho que o próximo grande salto vai ser o que o pessoal chama de causal AI, a inteligência artificial para ajudar você nessa identificação de causa e efeito, da inferência causal, que está muito ligada à questão de teste que você falou. Porque além de conhecer mais o usuário, as empresas elas querem tomar decisão baseado em dados e não baseado no meu feeling, né? Tomar decisão baseada em dados é muito importante. E como que eu faço isso? Testando. Então, será que se eu der 2 cupons para o Caio, ele vai comprar mais
Ou será que ele vai só comprar no cupom e vai parar de comprar? Eu vou incentivar eles. Qual que vai ser o comportamento dele nesse exemplo que você trouxe, né? Então vamos pegar pessoas com perfil parecido, o Caio 1 e Caio 2. Para um deles faço um experimento, para o outro e vamos ver o comportamento e vamos tomar a decisão baseada nisso, né? Inclusive tem um caso que é bem famoso da Amazon, que foi, se eu não me engano, foi um estagiário que propôs para colocar ali no final do carrinho, quando você vai fechar a compra, olha, quem comprou esse produto se interessou por esse aqui também, você não quer comprar e montar aquele combo. E na época, pelo menos o artigo que eu li, fala que o VP da época falou assim, não, essa ideia não pode ser colocada em produção, porque na hora que o cliente vai fechar a compra, ele já está ali no carrinho para fechar a compra, você vai querer distrair ele, a gente vai perder venda, vai querer pôr, né, alguma coisa ali. E aí foi exatamente isso, veio, não, vamos testar, vamos pôr para um público, vamos ver, fazer teste controle e a partir dos dados, não vamos o que eu acho que você acha, vamos colocar e os dados vai dizer o que funcionou melhor e obviamente hoje é padrão, todo e-commerce tem lá no carrinho porque aumentou muito as vendas, né? E dali, desse experimento que também foi cunhado um termo que é o IPO, que vem a tradução livre seria que não é a opinião da pessoa mais bem paga que vale, né? Que é o que seria o hipopótamo ali, a pessoa que já está ali muito tempo de casa ou da empresa, mas sim os dados. O que o dado está me dizendo que a gente tem que usar para tomada de decisão. Então, é muito nessa linha mesmo. Hoje, eu trabalho na área de atendimento, né, do banco. Então tá muito menos voltado à recomendação de vender um produto, mas como que resolve a necessidade de um usuário e também como que eu me comunico com esse usuário. Então a gente faz muito teste de respostas diferentes para a mesma necessidade, qual que está mais clara, qual que ficou mais claro para o usuário que o problema foi resolvido ou não. Então a gente testa muito nesse sentido, coloca mais de uma resposta, mais de um fluxo, mais de uma forma de resolver aquela necessidade e mede qual que o cliente está mais satisfeito, que ele está gostando mais, que ele deu um NPS, né, que ele ficou mais engajado, muito nessa linha. É engraçado que hoje tô um pouquinho mais ligado nessa parte do negócio, nesse momento de fricção, né, a gente fala, é um upsell, uma oportunidade de você vender mais. E aí a dificuldade é o que é que a gente pode acrescentar, né? Que é o mínimo para fazer com que as pessoas compram mais. E aí a gente vê que a estratégia de upsell ele muda de lugar para lugar. Por exemplo, esse final de semana eu estava conversando com meu irmão sobre uma hamburgueria aqui perto de casa, que ele não gosta, que lá só vende o hambúrguer, a batata e o refrigerante. Você não compra o combo. Aí eu falei, Lucas, então, deixa eu te contar. Na verdade, isso é feito de propósito, para a gente gastar mais. Ao passo que tem lugares que ele já monta o combo para você comprar mais rápido, para você pegar e sair. E existem também estilos de... aqui no centro de São Paulo, né? Existem estilos de lanchonetes e locais, tipo pizzaria, Brasa Elétrica. Uma vez meu irmão me chamou para ir lá na Brasa Elétrica, eu olhei assim, uai, Lucas, você quer sentar ou você quer comer para sair? Porque a Brasa Elétrica é mais, você chega, pede uma fatia e sai. Aí ele, eu não sabia que era assim. E é interessante você ver que a oferta, né, de algumas empresas pode ser segmentada. Não que 100% desses negócios utilizam dados, mas a gente começa a perceber alguns padrões, assim, em alguns contextos. E é muito interessante, assim, que a gente sempre vê algumas pessoas falando que tem a galera de engenharia, tem a galera de tecnologia, mas hoje está tudo intrínseco, né? Uma coisa depende da outra e uma coisa pode ajudar a outra. Acho que teve um outro episódio, você até conhece essa pessoa, foi a Isabelle, a Isa, a gente falando sobre elementos que podem potencializar a experiência da pessoa, né? A experiência do cliente. E aí eu estava falando de um caso de uma locadora de veículos que percebeu que as pessoas estão mais preocupadas com o meio ambiente, né? A gente está passando essa onda de calor agora. E aí lá na hora de fazer a reserva, dá para você adicionar R$2 na sua reserva para contribuir com o crédito de carbono, que é uma moeda hoje corporativa, né, para compensar. Então, assim, é um exemplo de um upsell simples, talvez, mas que pode ajudar a aumentar a oferta ou até mesmo a percepção do preocupação da marca com o meio ambiente. Enfim, tem várias oportunidades que os dados, né, podem ajudar as empresas.
Quando Hoje, você falou, Caio, que pode falar. eu fiquei pensando muito nisso enquanto o Vini descrevia algumas coisas. Porque ele escreveu muito teste AB, né? Teste de usabilidade mesmo, testar com o usuário o que funciona para um, o que funciona para outro, o que converte mais. E aí eu fiquei lembrando muito do UX, né? Do design, assim, que a gente vê muito essa prática nos designers, né? A gente via, mas agora já está super conversando assim essas áreas, a área de dados, a galera da engenharia e o designer, eles estão meio que juntos, assim, fazendo coisas, olhando todo mundo para o dado, né? Ninguém mais não está olhando para dado para tomar decisão, ou não deveria estar, né? Todo mundo deveria estar olhando para dado. E a gente vê que potencializa muito essa relação mesmo entre as pessoas, né, no time. E aí se eu puder, eu acho que a Duda trouxe um ponto interessante, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, mas antigamente os designers, né, faziam esses testes, mas eles tinham que ter um focus group, tinham que levar o usuário, era um pouco mais difícil, né, de testar, tinha que trazer as pessoas. E eu acredito que a ideia agora de você conseguir, de uma maneira digital, testar isso com o usuário, exponencializa muito mais a quantidade de testes que eu consigo fazer, até onde que eu consigo chegar. Então, isso é muito legal mesmo, muito legal. Ô, Vini, hoje quais são os desafios que a galera ou as empresas têm, né, quando lidam com grandes volumes de dados, né? Porque esse lance de crescer exponencialmente também deve crescer a complexidade exponencialmente. Como é que é na prática, assim, esses desafios e as oportunidades para gerenciar e analisar grandes volumes de dados? Tem muitos desafios, muitos. E eu acho que o primeiro deles é como você dá o acesso ao dado de forma tempestiva para as pessoas que vão tomar decisão. Porque no final, o que gera dado? É o sistema, né? Então, se você está usando um aplicativo, se você está usando um caixa eletrônico, se você está se você está ligando numa central de atendimento, cada componente desse é um sistema diferente. E cada sistema está gerando, de forma, vamos chamar, transacional, dados ali em tempo real. Como que eu pego esse dado que cada um desses sistemas estão gerando e coloco isso numa base analítica para que isso possa virar, de fato, informação, né? Então, esse primeiro processo de pegar o dado e disponibilizar ele de forma tempestiva, em tempo real, ele hoje, acredito que é um dos maiores desafios das empresas. Porque parece simples, mas cada área da empresa tem o seu sistema, tem os seus dados, tem a sua taxonomia diferente. Às vezes você não sabe exatamente se um dado de um sistema é o mesmo do outro ou não, são coisas totalmente diferentes. Se o usuário de um sistema é o mesmo do outro, então, às vezes, num sistema, o Caio tá como o Caio calado no cadastro, mas na sua rede social você é o C calado, e como que eu sei se esse perfil é o Caio do minha base? Enfim, então, conseguir deixar esse dado disponível e fácil de ser usado, eu acho que esse é um dos maiores desafios que as empresas têm hoje. O segundo, uma vez que eu tenho o dado disponível, como que eu tanto enriqueço ele, como também uso algoritmos para trabalhar e fazer com que isso vire informação. Então, talvez eu tenha lá um histórico seu de compras no aplicativo que você falou de comida, e eu sei tudo que você comprou, mas mesmo assim, às vezes eu não consigo extrair alguma informação importante. Então, pensando num exemplo rápido aqui, não sei se é o melhor, mas, por exemplo, eu gosto bastante de açaí. É uma das coisas que eu como com frequência. Mas muitas vezes o lugar que eu compro açaí não chama açaí alguma coisa. Chama restaurante XPTO. E aí, se eu tiver só os restaurantes que eu consumi, talvez não é a melhor informação que eu tenho, porque eu não vou saber exatamente qual é a comida que eu poderia recomendar. Então, não sei se esse é o melhor exemplo, mas o dado no formato errado também não vai me servir, talvez, para o propósito que eu quero, né? Então, acho que esse é o desafio, ter o dado disponível em tempo real e de qualidade, e o segundo, conseguir usar ele, ter a informação que eu preciso, gerar informação que vai fazer sentido para mim ali naquele momento.
Ainda mais quando você quer entender perfil de consumidor, assim, né, da pessoa, do seu usuário, são muitas variáveis, né? A gente sempre pensa que, às vezes, até assim, o Caio, ele tá encaixado na persona X aqui hoje, mas daqui 3 meses ele tá num outro momento, em uma outra época, ou então ele tem a sazonalidade própria dele também, né? Na época do ano tal, ele tá mais aqui, querendo fazer isso aqui, na época do ano outra, ele está querendo fazer outra coisa. Então, são tantas variáveis que a gente tem que realmente só com um sistema muito bem integrado para a gente conseguir lidar com isso. E como que, eu fico pensando como que potencializa, né? Como que a inteligência artificial, como que a forma que a gente está lidando com os dados hoje potencializa o nosso entendimento dessas múltiplas variáveis, né? Esses dias eu estava conversando com um cientista de dados aqui do time sobre um projeto que ele está fazendo, que ele já até terminou, na verdade, mas ele estava me mostrando, ele estava fazendo uma clusterização para identificar alguns perfis de cliente. E aí ele me mostrou uma visualização em 3D, desculpa, uma visualização num gráfico normal de eixo X e Y. E os clusters, eles ficavam tipo muito sobrepostos, né? A bolinha muito em cima uma da outra, por causa da visualização que ele estava usando. E aí depois ele foi me mostrar plotado numa visualização 3D, a gente conseguia ver perfeitamente onde delimitava cada um desses clusters, a gente via no espaço, assim, como que eles estavam bem definidos e tal. Então, até a forma de olhar para o dado está sendo potencializada, assim, por essas tecnologias, assim, né? Você tem visto, lembra, assim, algum caso de sucesso, assim, algum caso notório, onde o uso dos dados levou a alguma inovação, alguma coisa assim, uau, que incrível, a gente não estava olhando para isso dessa forma e agora com esses dados a gente está conseguindo? Não precisa nem ser pessoal, assim, pode ser até um caso notório mesmo da mídia. Cara, eu tô tentando lembrar, eu lembrei de um caso do PayPal, também bem interessante, que eles queriam aumentar a base de clientes do PayPal, aumentar a base de clientes. Então, esse era a métrica principal. Só que com o tempo, eles conseguiram aumentar a base de clientes, mas o lucro da empresa não estava tão alto. E aí, analisando os dados, eles entenderam que a maioria dos clientes que entravam no PayPal, eles entravam porque eles foram comprar numa loja super específica que só aceitava o pagamento via PayPal. Então, eles fizeram muitas parcerias com empresas para ter esse pagamento exclusivo, mas isso não fidelizava o cliente. O cliente, poxa, eu quero comprar na loja A, mas só aceita o PayPal, então eu faço a conta, pago, mas nunca mais uso. Isso não era bom para a empresa, né? Então, a estratégia que eles tiveram de aumentar a base de clientes não foi boa, e o dado que mostrou isso, porque o cliente usava uma vez e deixava de usar, só instalava. Então, a base aumentou, mas o consumo, a quantidade de transações e dinheiro circulando ali nas carteiras não foi suficiente. Então, tiveram que mudar toda a estratégia de como aumentar a capilaridade baseada numa análise de dados aqui bastante importante. Esse é um caso interessante, mas eu estou tentando lembrar de algum outro bem disruptivo. Toda vez que eu fico pensando... Teve uma vez que eu vi algum vídeo, não lembro se foi do The Verge, da Vox, de algum desses canais, assim, de doc que apresentou os documentos uns dados bem interessantes. E aí teve uns que estavam fazendo análise da entrada... Qualquer mercado que a Apple cresce, geralmente cresce cerca de 47% em um ano, 230% em 2 anos. E aí na história do vídeo ele vai contando o case do AirPods, por exemplo. Quando a Apple lançou, todo mundo... Que viagem, não faz sentido, vai matar lá o fone de ouvido. Mas hoje o AirPods, por exemplo, é uma parte considerável da receita da Apple. Acho que a maior parte da receita hoje vem do iPhone. Acho que 20%, 30% vem de serviços e o resto é famigerado de MacBook, iPad, etc. Muito doido. Tem um outro, você falando, eu tô tentando lembrar, que eu lembrei de um outro caso, também, vocês me falam se é interessante ou não, mas também era para otimizar custo da Amazon, de
de envio de produto da Amazon, o custo de logística, né, tinha um custo X e eles queriam diminuir esse custo. E também, a partir da análise de dados, eu acho que esse case é interessante, porque ele trouxe um insight que pelo menos eu nunca tinha pensado, até ouvir o case. Porque eles organizavam os produtos no centro de distribuição por família de produto. Então, por exemplo, nesse corredor tem só pendrive. Então, tem pendrive de 8 GB, de 4, de 8, 16, 32 e assim por diante. Tá? E essa era a forma que eu tinha toda essa organização dos centros de distribuições dessa maneira, famílias de produtos próximos, etc. Porque eles achavam que com isso facilitava a separação dos pedidos e ficava mais rápido a logística. E aí, usando também os dados de pedidos, de como separava, mapa de calor das pessoas andando no centro de distribuição para pegar, e a quantidade de erros que tinha também na hora de separar os produtos, usando os dados e algoritmos, surgiu a sugestão de, na verdade, fazer uma mistura totalmente diferente. Porque quando você tem do lado um pendrive de 4 GB e um de 8, a chance de você pegar a caixinha errada e mandar o produto errado para o cliente era muito grande. Então, agora é pendrive e tênis do lado. Então, você nunca vai pegar, nunca vai errar. Vai ser muito, a quantidade de erros de produtos sendo enviados errados diminuiu muito. E também, normalmente, quando uma pessoa compra um pendrive, ela não compra, vou comprar um de 4 um de 8. Então, tá um de cada lado, pega os dois. Não. Se ela compra um pendrive, ela compra também, sei lá, um mouse. E aí, então, eles fizeram uma redistribuição de todo o centro de distribuição de onde as coisas ficam para facilitar a montagem dos pacotes com que as coisas que eram compradas mais juntas, mas também para diminuir a taxa de erro nos pedidos enviados. Então, quem olha, parece que foi uma distribuição aleatória e que organizar por família faz muito mais sentido, mas não. Melhorou muito a produtividade. Então, é um caso também interessante, que às vezes a gente como consumidor não sabe, mas é uma mudança bastante importante ali no dia a dia da logística da empresa, né? Caso bem legal também. É capaz que acontece o mesmo nas gôndolas do supermercado também, né? De repente, o consumidor tem costume de comprar esse produto mais junto, assim, e aí reorganizam o supermercado até de repente para incentivá-lo aí, tipo, passando e comprando as coisinhas assim, tudo na mesma. Fica mais conveniente para ele, né? Então, pensando na personalidade, na personalização que você traz para o digital, você tem como espelhar ela no físico de alguma maneira, se você estudar o comportamento físico também do cliente dentro da sua loja, né? Por Olha isso só. que a padaria sempre é lá no fundão, para você entrar no mercado inteiro, Passar por tudo. E geralmente tem vinhos, tem essas coisas no meio do caminho. Aí você vai misturando as coisas. Total. Ô, Viri, pensando da perspectiva de liderança, assim, né? Como é que você vê os líderes usando esses dados, a análise de dados, ou como eles poderiam usar, como eles poderiam se beneficiar para ter esse olhar mais estratégico para o negócio, impulsionar o crescimento, impulsionar a inovação no papel da liderança, assim, como que você acha que eles poderiam fazer para ter mais essa pegada data-driven mesmo, né? Boa. Em algum momento o Caio falou uma palavra que eu gosto muito, que é hipótese, né? Eu acredito que ainda tem muitos líderes que têm dificuldade de formular uma hipótese. Eles vão direto numa suposição, né? Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que uma das boas práticas é incentivar cada vez mais formular hipóteses. Então, se eu fizer se eu mudar essa funcionalidade ou se eu der essa experiência, o cliente vai gostar mais da experiência, por exemplo? Então, é uma hipótese, eu não sei se ela é verdadeira ou não. E aí, a partir dessa hipótese, vamos sim testar e corroborar. E, obviamente, baseado em dados, não naquilo que eu achava inicialmente. Existe também uma questão que é um pouco, eu acredito que é um pouco difícil da gente se desvencilhar, que é, poxa, eu gostaria desse jeito.
Então, eu acho que todo mundo vai gostar desse... Não é verdade. Talvez é uma opinião muito particular sua ou a sua forma de ver. Então, eu acho que a liderança ela tem que incentivar cada vez mais a ter hipóteses formuladas e testar. Testar e, obviamente, ter abertura para o erro, porque quando você testa, é natural que algumas hipóteses não vão ser corroboradas e faz parte do processo, né, de aprendizado. E aí vem todo um aparato tecnológico que pode ajudar, porque eu não vou testar com 100% dos meus clientes, né? Vamos testar com clientes que estão com um grupo pequeno, com clientes que às vezes gostam de testar coisas novas, né? Então, eu selecionar o público que faz sentido, porque eu minimizo o impacto e, ao mesmo tempo, maximizo os resultados que eu estou buscando. Então, eu acho que esse seria... talvez a principal mudança que deveria ter aqui nas lideranças. Vini, eu fiquei pensando aqui, como é que você lida com o cenário de intuição nesse sentido? Porque, por exemplo, a intuição é algo que a gente não tem dados, né? Às vezes é um sentimento que a gente tem, às vezes é uma hipótese, né, da nossa cabeça, mas às vezes algumas inovações, né, surgem um pouco por intuição. Vou falar aqui de Fórmula 1. Eu tô falando muito de Fórmula 1 nessa temporada. A gente teve aí esses dias o Grande Prêmio de São Paulo, né? E ele é muito bem visto pelos pilotos que vêm de fora, mas tem alguns marcos, assim, bem importantes na pista, que por exemplo, a curva do Senna, né? O S, lá. E o Senna, ele é um ídolo, assim, cross, ele tá há múltiplas gerações pra gente, eu não tive o prazer de ver ele correndo, mas uma coisa que o Senna sempre falava, você pode ver isso em entrevistas dele, é que todo piloto tem que trabalhar o corpo. Naquela época, o piloto era visto como marrento, como um cara ali posa e tal. O Senna não, ele mudou essa mentalidade, né? Disse, não, cara, a gente vai ficar correndo aqui, dando voltas 300 km por hora, o corpo tem que aguentar isso. No caso dele era uma intuição, né? Um feeling, mas naquela época ninguém abraçava a ideia. Hoje é meio que padrão do esporte. Não é à toa que a maioria dos pilotos tem o pescoço musculoso, eles trabalham muito a questão do core, né? O centro do corpo para aguentar lá as forças G e por aí vai. Não sei, como é que você lida com a intuição nesse cenário data-driven? É um dilema que eu tenho, não tem, acho que não tem resposta certa ou errada, mas às vezes eu fico pensando assim, às vezes a gente se embaseia muito em dados e às vezes talvez a gente elimina um pouco o espaço para experimentação, não sei. Não sei o que é que você acha disso. Perfeito. Não, eu acho que a intuição ela não pode ser tirada totalmente da equação. Tem que ter um pouco de intuição. Eu particularmente não acompanho muito Fórmula 1, então talvez eu não saiba algumas questões, mas pegando o mesmo gancho, o Jeff Bezos uma vez, não sei se foi numa carta que ele escreveu para os acionistas ou numa entrevista que ele deu, ele falou que nunca nenhum cliente pediu o Amazon Prime. Então, se ele esperasse algum cliente pedir, sabe? Então, é algo que ele criou, o time, né, criou algo novo e que não foi um pedido específico de algum cliente. A mesma coisa com o próprio Steve Jobs, quando ele criou o iPad, né? O iPad não, o iPod, o primeiro iPod. Então, foi uma coisa uma invenção dele, né? Uma coisa nova que ele imaginou que faria sentido e foi disruptivo, né, no mercado. Então, eu acho que a intuição, ela tem que sim fazer parte da equação, mas eu acho que ela é uma parte menor da equação. E mais do que isso, muitas vezes essa intuição ela pode ser testada também, né? Então, eu não sei, no caso da Fórmula 1, que é um ambiente mais restrito, mas será que era possível testar um piloto? Poxa, eu tenho uma hipótese de que se eu tiver uma saúde física melhor, por mais que não é eu que estou correndo, é o carro que está correndo, né? Então, por mais que isso vai me proporcionar melhores resultados. É possível testar isso de alguma forma? Eu acho que é mais difícil esse caso, porque teria que ter como que eu testo uma população
com estatísticas, com significância estatística, sei lá, tinha que ter não sei quantos pilotos sem o treinamento físico, não sei quantos outros com treinamento físico e testar para ter uma significância desse teste, então seria muito mais difícil, mas acho que na maioria dos casos é possível. É possível, é importante ter intuição, mas muitas vezes é possível testar se aquela intuição faz algum sentido, pelo menos validar algumas hipóteses, né? Sei lá, pegar outros tipos de esportes, por exemplo, e poder tentar fazer uma correlação, talvez no hipismo, que também é o cavalo que corre, não é o jockey, né, que corre, mas uma pessoa com melhor físico tem melhores resultados, então, e aí tentar fazer essa correlação pode ajudar em alguma medida. Mas não sei se eu consegui responder sua pergunta, Caio, mas no final eu acho que a intuição não pode ser deixada de lado, mas quanto mais possível for testar, melhor. Mas é importante ter um espaço para algumas intuições e ver para onde isso vai levar. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto você falava? Você falou da amostragem, né? Que a gente precisa de fato testar com uma amostra significativa para conseguir chegar em alguma conclusão, pelo menos. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já assistiram Mythbusters ou Caçadores de Mito, que é uma série em que dois, vamos dizer, cientistas, eles tentam caçar mitos. Então, eles fazem alguns testes para provar ou não alguns mitos. Então, por exemplo, cartão desmagnetiza quando você coloca ele junto do celular. E aí eles fazem uma série de testes para comprovar se desmagnetiza ou não. Dá para pegar uma espada assim, né, tipo no karatê. E aí eles vão fazendo diversos testes. Mas eles não fazem testes com uma população significativa. Eles fazem os testes controlados no ambiente dele, no laboratório deles. Vale ou não vale? Eu fiquei pensando, porque eles ficam lá, cacei, não cacei, vale, não vale, vale ou não vale? Acho que é um excelente ponto. Qual que é o meu ponto de vista aqui? Eu pego a questão que você trouxe se um cartão desmagnetiza no celular ou não. Aí eu coloco um cartão e ele desmagnetiza, certo? Peguei um cartão só e desmagnetizou. Isso é prova que desmagnetiza? De certa forma né? Sim, eu mostrei um exemplo, um caso que desmagnetiza. Agora, eu quero falar assim, quantos cartões são desmagnetizados à exposição? Qual é a probabilidade dele ser desmagnetizado? Então, que desmagnetiza é verdade. Agora, qual é a probabilidade dele ser? Existem casos que ele não é desmagnetizado? E aí sim, então, se eu quiser saber a probabilidade de eu colocar na minha carteira ele ser desmagnetizado, aí eu não consigo fazer com um cartão só. Aí eu posso pegar 100 cartões, passar os 100 e falar, olha, dos 100 que eu passei, 80 desmagnetizaram e 20 não. Então, se você pôr na sua carteira, ele tem 80% de chance de você ter esse comportamento. Só que aí você vai colocando mais variáveis. Por exemplo, carteira de couro ou carteira de pano. Então então você vai... eu preciso ter o teste de controle com tipos de carteiras diferentes que eu tenho meu cartão de crédito com o celular, quando eu ponho. Porque senão também fica um teste muito, muito aberto, né? Por isso que às vezes medicamentos, por exemplo, precisam de testes muito extensos para verificar a eficácia. Porque pode ter várias variáveis que você não controla. Então, como que eu testo todas essas variáveis? Então, o rigor do teste vai depender muito do rigor de quanto você quer ser assertivo e quanto isso influencia no seu resultado. É um pouco de como eu penso aqui os experimentos.
Eu vou parar de usar a cartada Mythbusters, então, porque esses dias eu falei, não, foi nesse cenário. O Lucas, um colega nosso, estava botando o cartão no. Me perguntou: tudo bem, será eu deixar o cartão do hotel aqui junto do celular? Aí eu, uai, sim, por quê? Ah, porque desmagnetiza. Eu, não desmagnetiza. O Mythbusters já aprovou, não desmagnetiza. Então, Lucas, talvez desmagnetize, vai depender de alguns fatores. Eu ia comentar desse programa, talvez é mais a questão do método, né? De ele conseguir criar um método que efetivamente sempre reproduz o mesmo resultado. Eu acho que a prova é uma prova mais empírica, né? De dizer, ó, se você fizer XPTO, essas ações vai levar a esse resultado. E aí, sobre esse ponto do Vini, eu tô assistindo um documentário que acabou de estrear, tô até curioso para ver o desfecho, chama The Big Vape, aquele vape de cigarro e cigarro eletrônico. E aí tá contando um pouco como é que foi o processo de descoberta e crescimento e queda desse produto, que foi feito de forma muito empírica, digamos assim. E pelo que eu entendi na série, eles vão fazer um pouco mais de... No caso, eles sugerem, né, que quando é com saúde, quando é um espaço... Quando é uma solução, né, que vai impactar muitas pessoas, talvez não é... É que a empresa em si analisada, ela vem lá do Vale do Silício, e lá tem uma cultura do mova rápido, quebre coisas, né? E aí a mensagem que eu já captei, assim, do que a galera quer dizer é que, ó, quando se trata de saúde, uso em escala, talvez não é tão, assim, rápido e quebre coisas, que quebrar coisas pode ser muito benéfico, ou benéfico, ó, maléfico para a saúde. E aí eu convido aí vocês a assistirem esse documentário bem interessante, estreou esses dias na Netflix. E tá aí a dica. Vini, eu queria seguir um pouco mais adiante aqui na nossa conversa, falar um pouco sobre tecnologias, estratégias de dados, né? Como é que elas influenciam um pouco as inovações, né? Como é que você vê a evolução dos dados, né, nos últimos anos, no processo de inovação, né, e no processo de tomada de decisão das empresas? Será que o dado vem se tornando mais importante para as empresas, né? Será que tem algum ponto de virada para fazer com que o dado em si seja o novo petróleo, como eu brinquei no início do episódio? Sim. Pegando esse gancho, né? Por que saiu uma reportagem, acho que foi na The Economist, há uns anos atrás, que saiu que o dado era o novo petróleo? Porque até mais ou menos 15, 20 anos atrás, as empresas que tinham maior valor de mercado eram empresas do ramo de petróleo, as petrolíferas no mundo. E de uns anos para cá, as empresas que têm maior valor de mercado são empresas de tecnologia que evoluíram baseado em dados. Então, Microsoft, Google, Facebook e empresas nesse sentido. Então, por isso que veio esse jargão do que o petróleo, ele é o dado é o novo petróleo. Mas, da mesma maneira do petróleo, e aí eu já vi essas analogias e eu acho bem interessante, é que o petróleo é a matéria-prima, mas você pode gerar combustível com ele, pneu, garrafa PET, você pode fazer vários produtos a partir dessa matéria-prima, né? Que é o petróleo. E ele está lá numa profundeza bem grande no oceano, é bastante difícil extrair, processar até que ele vire de fato o produto. E eu acredito bastante que a maioria das empresas estão nesse caminho de aprender a extrair o dado, deixar ele disponível, processar e colocar ele como um produto. A maioria delas estão nesse caminho. Algumas já conseguem fazer isso muito bem. Eu acho que hoje, talvez, uma que todo mundo fala é o TikTok, que ele consegue... Dizem, não tenho nenhum estudo científico que prova, mas que em 3 minutos, você vendo vídeos no TikTok, ele já consegue montar um perfil seu e recomendar vídeos para você não sair mais ali da espiral de ficar vendo vídeo. Então, como que ele consegue em 3 minutos conhecer? Ele pega vários dados, desde qual vídeo você está vendo, quanto tempo você ficou vendo, que posição, onde você mais prestou atenção no vídeo, né, a posição do seu olho, ele pega vários, como foi seu toque, ele pega muitas variáveis e consegue trabalhar isso de uma maneira muito eficiente. E eu acho que é nesse patamar que a maioria das empresas querem chegar. Como que eu consigo ter essa quantidade importante de dados
e tomar decisão em cima dela. E aí, acho que, para finalizar e a gente continuar, eu volto naquele ponto seu inicial do dado tóxico, né? Que é, por exemplo, existem vários estudos que mostram que, dependendo do tipo de vídeo que você vê, que partes você presta atenção do vídeo, dá para ter uma probabilidade alta de inferência de qual é a sexualidade da pessoa. E isso pode ser... Então, você não tem informação explícita da sexualidade, mas com base nos vídeos que ela vê, e onde ela dá atenção no vídeo, é possível fazer isso. Então, é uma informação que não está explícita no seu cadastro, ou alguma coisa assim, mas você pode inferir. E usar essa informação, você pode tanto usar para propor alguma experiência mais personalizada, mas também pode ser usado para alguma coisa extremista, né, contra algum grupo minoritário. Então, às vezes, não é nem só se o dado é tóxico ou não, mas como eu deveria usar ele, né, ou não também, para entender melhor aquele usuário, se faz sentido ou não, qual que é a forma ética de usar aquele dado também é muito importante. E eu acho que é isso também que as empresas estão ajustando para usar da melhor maneira possível. Nessa questão ética e de pensar do uso responsável, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, teve um caso que ficou bem famoso, foi quando a Target descobriu que uma adolescente estava grávida antes dela mesma descobrir. E aí os pais dela descobriram por conta disso, assim. E aí eu queria perguntar, assim, sobre como é que é a evolução da tecnologia, né? Não que tem que fazer esse tipo de predição, nada a ver, mas como é que a tecnologia em si ela evoluiu nos últimos anos para chegar nesse tipo de predição, né? Esse foi um caso de 2012, 10 anos de lá para cá, muita coisa mudou. Eu imagino que as formas de analisar, de criar segmentação de clientes, até mesmo inovar, né? Deve ter mudado muito, assim. E aí, como é que você vê, né, que a tecnologia evoluiu nesses últimos anos? Ou as ferramentas como um todo? Perfeito. Nesse sentido, eu sairia, na minha visão, um pouquinho da parte do dado. O dado, com certeza, ele é a matéria-prima, mas eu iria muito para os algoritmos que evoluíram muito mesmo, de como eu aplico e consigo extrair informações em cima dele, né? Nesse caso, por exemplo, que você citou, eu não lembro exatamente a variável, mas assim, quando a mulher está grávida, se eu não me engano, tinha algumas questões, poxa, a pele fica mais seca, então ela começa a usar mais hidratante. Acontece algumas transformações no corpo da mulher, no começo, quando ela está grávida, que com isso ela consome alguns produtos específicos, mesmo inconsciente, porque minha pele está ficando mais seca, deixa eu comprar um outro hidratante mais forte, alguma coisa assim. Então, foram essas informações. Então, a pessoa na época comprou alguns produtos e esses produtos estavam muito relacionados. Grávidas usam muito esses produtos, então tem uma chance grande dela estar grávida. Então, não é que a Target não sabia se ela sabia ou não que estava grávida, mas a partir do comportamento dela, ela mandou, se eu não me engano, um e-mail marketing do tipo, olha, já que você está grávida, tem algumas ofertas para você, tem ofertas para grávidas, alguma coisa assim, né? E aí os pais viram esse marketing enfim, ficaram sabendo antes mesmo dela contar. Então, aí, desculpa, eu não sei, eu acho que ela sabia já, só que ela não tinha contado para os pais ainda. E aí os pais ficaram sabendo por meio da comunicação ali, do marketing da Target. Mas, enfim, eu acredito bastante que evoluiu muito a coleta de dados, a gente tem cada vez mais dados sendo coletados, igual tem no TikTok, eu não sei todos os dados que ele coleta, assim, desde que onde que seu olho está olhando na tela, até várias informações do seu aparelho, eu não sei todos os dados que eles coletam, mas a quantidade de informações ela é cada vez maior, até informações de outros aplicativos que você tenha, talvez aplicativo de relacionamento, e aí começa a pegar informações de pessoas que você deu matching, ou o seu próprio perfil, os seus interesses. Então, como que ele pega todas as informações que estão ali nos seus aplicativos, e aí sim, usa algoritmos mais avançados, como
não fazendo jargão, mas, por exemplo, o chat GPT, né, o GPT-3 ou 3,5, ele tem ali 160 bilhões de parâmetros. Ou seja, algoritmos desse tamanho, com bilhões e bilhões de parâmetros, consegue aprender muito mais sobre aquele dado que ele está trabalhando. Indo para o lado mais aqui, que é a minha especialidade, processamento de linguagem natural. Antigamente você representava, bem nos primórdios, né? Você representava uma palavra com 0 e 1, um vetor binário, 0 e 1, onde você não conseguia trazer todas as informações necessárias de semântica, sintática, morfológica daquela palavra. Agora, com esses modelos gigantes, com representações enormes, você consegue trazer muito mais informação daquela palavra, né? O dado, você tinha muitos textos e etc., mas você não conseguia representar porque o algoritmo não conseguiria processar aquela quantidade de informação. Que é, por exemplo, que a arquitetura de Transformer, que é o que está por trás dali da maioria das aplicações de IA generativa, tá. Então, eu acho que essas representações neurais evoluíram muito e traz essa capacidade de você conseguir criar representações muito mais complexas daquele dado. Então, eu consigo, da mesma forma que eu faço a representação da palavra, eu consigo criar essa representação vetorial de uma pessoa, de um cliente, de um usuário, trazendo muito mais informações, né? Então, eu acredito bastante que essa forma de representar com grafos, embeddings, etc., mudou muito o patamar de como analisar essa quantidade de dados. Eu achei bem interessante, eu acho que a gente está passando por um momento aí bem transformador, né? Nos últimos dias a gente, no caso a gente está gravando na segunda semana de novembro, e na semana passada, por exemplo, teve vários anúncios feitos pela OpenAI, né? E várias outras startups de tecnologias da área de inteligência artificial. E o dado em si, né, é justamente o principal asset que faz essa mágica toda acontecer, além dos algoritmos, né? Digamos assim, o algoritmo é a estrada e o dado é o combustível que faz o carro girar aí, andar pela essa estrada que está pavimentada. Como é que você vê, assim, que as empresas podem inovar, né? Se preparar para inovar nessas áreas com o uso de dados e IA nessa nova experiência, ou camada de serviços embedados com IA cognitivo, não sei. Acho que a gente está entrando num novo segmento aí de produtos que tá nascendo, assim. Muita gente fala, né, que o ChatGPT é a nova internet, mas eu acho que não é só o ChatGPT, né? O ChatGPT é só a ponta de entrada, tem várias coisas novas surgindo, né? Como é que as empresas podem se preparar mais para esse segmento? Eu concordo com você. Acho que o ChatGPT, na verdade, a IA generativa como um todo, né, tá trazendo e vai trazer uma disrupção muito grande na forma com que a gente consome informações, consome produtos e até gera novas preocupações, né? Inclusive com o dado. Imagina, acho que foi, se eu não me engano, foi o ministro Barroso que saiu um vídeo dele recente falando que ele estava em contato com as Big Techs para construir algoritmos para ajudar o judiciário a reduzir os processos. Tem processo que tem 500 páginas, 600 páginas, como que resumiria e isso ajudaria muito a dar celeridade a alguns processos. Então, muito legal, é um uso positivo. Por outro lado, você como advogado, está defendendo uma causa, como que você monta um parecer, uma defesa, ou um conjunto de dados, né? No caso, aquelas palavras ali é um conjunto de dados não estruturados que você vai apresentar, de forma com que, quando um modelo resumir aquela informação, não vai perder os principais aspectos que você queria na sua defesa, porque vai ser resumido. Então, como que você monta alguma coisa e depois vai ser usado para... Uma pessoa só vai ler o resumo daquilo. Vai perder a informação? Não vai? Como... Então, vão surgir muitos novos desafios. Esse é só um. Acho que vai surgir muitos novos desafios, além da questão de deepfakes e fraudes, etc. Mas vai ter uma mudança de comportamento muito grande, eu acredito, em diferentes setores, né? Mas, voltando para a sua pergunta, sem sair muito aqui do foco, eu acho que o que mais vai diferenciar é qual dado eu consigo ter
de uma maneira ética. Então, vou dar mais um exemplo, tá? Se eu não me engano, na Disney, se você for lá e pedir uma informação, onde fica o banheiro, onde fica alguma coisa, tem um curso de experiência. Eu nunca fiz esse curso, mas já li algumas coisas a respeito, de como encantar, né, o seu usuário. E se você pede uma informação, nenhum funcionário aponta com um dedo só, assim, é para lá. Porque em algumas religiões do mundo, apontar com o dedo ele é ofensivo. Então, eles sempre dão instruções, se eu não me engano, é apontando com 3 ou com 2 dedos, para respeitar as religiões, porque cada religião interpreta esse apontar de uma maneira diferente. Então, quando eu olho para esse caso, eu pergunto para vocês, poxa, seria legal eu poder saber a religião das pessoas para dar uma experiência que faça sentido para ela, que eu não quebre nenhuma questão, talvez, daquela religião da pessoa? Por um lado, pode fazer, certo? Mas por outro, essa informação pode ser usada, está vendo guerras e coisas assim que, poxa, essa informação pode ser muito ruim, né? Dependendo como ela for usada, né? Então, a primeira questão importante é que informação que eu consigo ter de forma ética e como eu uso ela da maneira ética aqui, para pensar na inovação que eu quero ter, né? E no segundo a partir dessa informação, como que eu começo a aprender padrões, aprender comportamentos diferentes e a partir desse comportamento gerar produtos muito personalizados. Porque eu acho que até agora a gente tem muito produto massificado. É o mesmo produto igual para uma parcela muito grande da sociedade, né? Como que eu crio produtos cada vez mais personalizados? E de preferência que isso possa ser personalizado, obviamente em casos mais digitais, né? Em tempo real. Que eu personalize de acordo com o estilo de vida, com o tempo do Caio, ou da Duda, enfim, do Vinícius, como que eu consigo personalizar isso? Acho que esse vai ser o maior diferencial das empresas, a não ter mais produtos ou serviços massificados, mas ter produtos e serviços customizados em todos os sentidos, não só na experiência, mas no preço também, né? Então, às vezes um seguro do carro, ele é baseado, se a pessoa para todo mundo desse grupo de idade, o preço é igual para todo mundo. A única variável é a idade. Mas faz sentido ser só por idade? Mas, ao mesmo tempo, se eu for granularizando muito, eu posso criar questões éticas ali. Então, eu tenho um grupo muito específico, o seguro dele vai ser muito caro, por alguma característica, que não vou citar nenhuma para também não ser leviano, mas, poxa, será que eu estou criando um preconceito para aquela característica? Então, chegar nesse balanceamento ideal, baseado no dado e baseado em algoritmo, eu acho que esse vai ser o desafio das empresas. É aí que eu acho que vai surgir a Web 3.0 com várias aplicações descentralizadas, que elas existem por si só e cada pessoa pode instanciar elas e fazer elas funcionarem. Ou seja, está indo para um futuro muito cyberpunk, eu acho. Talvez com um pouco de singularidade da IA, não sei. Eu acho bem legal assim, a ideia da gente ter essa oportunidade de criar experiências e oportunidades singulares. Você queria complementar, Vinícius? Então, por um lado, eu tenho esse olhar mais futurista e acho muito legal, fico empolgado com as possibilidades que a tecnologia traz, mas eu tenho um outro lado, pé no chão, que, por exemplo, poxa, queria recomendar lá, uma ração especial pro cachorro do Caio. Eu tô chutando, tá? Alguma coisa assim. Como que eu sei se o Caio tem cachorro ou não? E eu, particularmente, eu te conheço há 7 anos, eu não sei se você tem animal de estimação ou não. A Duda, tudo bem, conheci ela hoje, então é difícil, mas eu não sei. Como que é possível saber se você tem animal de estimação ou não? Como que a empresa consegue ter essa informação de uma maneira ética? Eu acho que ainda tem um desafio muito grande em relação a isso, sabe? A como que eu capturo essa informação e a informação que eu preciso, uma informação de qualidade, e uso ela de uma forma correta. Tá? Tem bastante desafio. Tem muitas possibilidades, mas eu ainda vejo que tem muitos desafios ainda. Muitos desafios. São vários.
Vinícius, antes da gente ir para nossa última sessão aqui, eu sei que eu vou mudar um pouquinho de tema, mas ainda é sobre esse tema. Você teve uma participação lá no paper muito legal, o Cabrita, e eu queria que você pudesse comentar um pouco como é que foi sua participação, como é que foi lá o paper foi construído. Será que você poderia explicar para a gente um pouquinho? Até mesmo para quem está ouvindo? Não, legal. Acho que é um case legal também que tangencia a questão de dados. Então, dando um highlight para quem não conhece, dá uma pesquisada, o Cabrita, modelo, está no Archive um paper, foi escrito por, agora não lembro, não sei se são 5 ou 6 pessoas, colaboradores aqui, autores. Eu talvez foi o que menos contribuí no paper, tem uma galera fera que está lá comigo desenvolvendo. E a ideia central existem muitos estudos, tá, em várias línguas, italiano, chinês, francês, em várias línguas, mostrando que para domínios específicos você consegue criar modelos. Se você criar um modelo que foi treinado naquele domínio específico, você consegue resultados melhores. Tá? Inclusive, é mais inclusivo e etc. Então, a maioria dos modelos, eles são em inglês ou eles são multilíngua. Pega aquele dado e tenta traduzir, tenta fazer algum processo de tradução ali no meio. Mas se você cria um modelo específico para o português, com dados gerados por pessoas nativas do português Brasil, você consegue ter um modelo muito mais especializado na nossa língua, na nossa cultura, no nosso regionalismo, que faz mais sentido. Né? Então, a partir dessa ideia que foi criado o Cabrita, que é um modelo, um LLM ali, é um 100% português. Então, a ideia dele é português e a gente conseguiu, em alguns experimentos, mostrar que é possível gerar melhores resultados baseado quando você tem esse modelo especializado. Recentemente, já tinha um outro estudo que eu também recomendo, quem quiser conhecer, para não ficar só achando que tem bastante material legal. É o Sabiá, que também é um outro grupo de brasileiros que muito feras também em pesquisa. Eles tinham só colocado o paper e a gente, com o Cabrita, tinha colocado o paper e deixado o modelo pré-treinado disponível na Hugging Face. E na semana passada, o Sabiá também deixou o modelo disponível em português, de 7 bilhões de parâmetros, também um modelo bem legal para testar. Então, essa é a ideia. Como eu customizo? E aí, sem me alongar muito, mas só para também dar um... Por que o nome Cabrita, né? Da onde que vem esse nome Cabrita? Também foi inspirado... O primeiro modelo Open Science, começou mais open source, foi o Llama, da Meta. Aí veio o pessoal de Stanford e criou o Vicuna, fez algumas modificações no Llama e criou o Vicuna. Berkeley, também alguns pesquisadores de Berkeley, pegou esses modelos e melhorou e criou o Alpaca. Eu tenho o Llama, o Vicuna e o Alpaca. Como o nosso para o português, a gente escolheu um animal da mesma família ali, do Llama, do Vicuna e do Alpaca, mas brasileiro, né? Então, por isso o nome Cabrita, que é o animal nosso aqui da mesma família. E é um grupo de pesquisa, a gente tem um nome que chama de 22 horas, o grupo de pesquisa que fez, porque todos têm os seus trabalhos e depois das 10 que a gente trabalha em coisas abertas para contribuir com a comunidade. E é muito legal, assim, eu aprendo muito com essa galera, muito fera. E é legal porque você incentiva outros pesquisadores, pessoas a testarem e criar soluções específicas para o nosso contexto, né? A gente acabou de falar que talvez o futuro seja cada vez mais personalizar, e a personalização passa por isso, né? De conhecer mais a cultura, e quando você cria essa representação vetorial da língua, levar a cultura em consideração, levar costumes, enfim, tudo que você puder trazer de especificidade daquele cenário que você vai usar, ajuda bastante nos resultados. Acho que é bastante importante, assim, ter esse olhar também. Eu acho que agora a gente vai entrar para a nossa sessão fixa, que é o A 18 meses. Significa que a gente está acabando o episódio, tô triste, porque tá muito legal o papo. Nessa parte do podcast, para quem não conhece, a gente tenta olhar para o passado e a gente tenta olhar para o futuro dos temas que a gente conversou hoje, né? A gente tenta tocar no tema principal que a gente conversou hoje, é por isso que cada
convidado vai ter um tema principal. E no caso de hoje a gente falou muito sobre dados, importância dos dados, função estratégica para tomada de decisões. E agora no finalzinho a gente falou de ética, a gente falou de privacidade. Eu fico pensando hoje, por exemplo, eu tenho muitas preocupações com os meus dados que eu não tinha há alguns anos, né? Então, é muito diferente a forma como eu lido até com a minha imagem, com o dado que eu vou dar para alguma pessoa por e-mail, por alguma... Recentemente, um parênteses, eu fiz uma compra numa loja que foi confirmada no cartão de crédito, tudo certinho. Eles me mandaram um e-mail pedindo um print da transação, pedindo uma foto da minha carteira de identidade, segundo eles, porque era um controle antifraude. E eu não me senti confortável de enviar esses dados por e-mail e ainda questionei. Falei, gente, não é possível que vocês não tenham um controle antifraude automático. Porque deve ser... Quantas pessoas fraudam a sua loja? Deve ser o mínimo, né? Você está colocando todo mundo que compra honestamente em detrimento de fraudadores que são a menor parcela. Então a gente começa a pensar mais essas coisas. E aí, Vinícius, olhando 18 meses para trás, assim, né? 1 ano e meio, como é que você via a relação das pessoas e das empresas com os dados? Como é que você via que era na época, assim? 1 ano e meio, eu estou tentando pegar quanto que foi mais ou menos isso, mas vocês vão lembrar, talvez faz um pouquinho mais de 1 ano e meio, quando teve aquele grande problema da Cambridge Analytics, que vazou um monte de informação, questões políticas envolvidas, etc. Então, eu acho que as pessoas não ligavam muito para os dados que eram disponibilizados, quanto que um modelo treinado com dados tóxicos poderia gerar comportamentos piores, né? Eu acho que as pessoas tinham menos preocupação com isso, e hoje essa preocupação tem aumentado, né? Seja porque as empresas usam algumas empresas, né, usam para de alguma maneira rentabilizar, mas de uma maneira que talvez não seja ética, ou às vezes não são empresas, são fraudadores mesmo, são pessoas de má índole que estão usando esses dados para gerar coisas muito negativas, como por exemplo saiu semana passada uma reportagem de alguns alunos de uma escola aqui no Brasil que usou IA generativa para gerar fotos das alunas nuas, né? Não eram fotos reais, mas usaram para gerar corpos ali nus com o rosto da pessoa e divulgaram na internet. Poxa, isso é muito ruim, né? Então, como que o dado usado da forma errada, ele pode ser muito prejudicial. Eu acho que as pessoas estão começando a entender essa lógica e eu já vi muitos comentários de que isso vai mudar o nosso comportamento no sentido de que antes a gente meio que acreditava na maioria das informações e tentava descobrir quando uma coisa era falsa. E conforme as pessoas estão entendendo a criticidade dos dados e o que pode ser feito, tende a mudar o nosso comportamento. A gente vai achar que tudo é falso e vai tentar achar as verdades. Vai meio que inverter como que a gente se lida com as informações, com os dados e etc. E vai ter cada vez mais cuidado com esse dado. Pelo menos eu espero, né, que vá para esse caminho. E que também surja algumas regulamentações que ajudem nisso. Eu já fui chamado para falar um pouco de IA generativa do futuro. Em algumas dessas palestras eu fiz uma analogia com o carro, que quando o carro foi inventado em 1800 e alguma coisa, há mais de 100 anos atrás, a gente não tinha uma legislação de trânsito, mas foi importante ter qual que é o limite de velocidade que você pode andar, você tem que usar cinto de segurança. Há pouco tempo foi obrigado todos os carros ter airbag e freio ABS, então ter equipamentos de segurança mais modernos. Eu acredito que quando a gente fala de dados e AI, a gente vai também evoluir nessa linha, de cada vez mais ter equipamentos de segurança, né, com formas de nos dar mais segurança, e isso vai evoluindo ao longo do tempo, e também legislações que apoiam, que tenham regras ali para que a gente possa fazer o uso correto dessa tecnologia. Vini, você, quando começou a perguntar, você comentou você estava procurando a linha do tempo, onde é que estava. 18 meses atrás, a gente estava mais ou menos em maio de 2022. Naquela época não existia ChatGPT. Doideira, a gente está chegando a 1 ano de ChatGPT.
Muita coisa mudou? Você acha que muita coisa vai mudar depois, agora, nos próximos meses? Acho que de lá pra cá muita coisa mudou, especialmente eu usando o ChatGPT, por exemplo. É, talvez eu vou falar uma coisa que pode talvez não ser tão popular, mas o ChatGPT e toda a IA generativa, né, que veio de lá para cá, ele abriu muitas possibilidades, e tem muita gente testando, vendo, encontrando cada vez mais possibilidades de uso e melhoria do nosso dia a dia, mas eu ainda não sinto uma mudança uma mudança forte ainda acontecendo. Eu sinto muita discussão em torno do tema, muitas possibilidades sendo levantadas, mas ainda eu não senti uma mudança de verdade na prática. Eu acho que ainda estamos só na casquinha ainda das possibilidades. É o meu sentimento. Eu não sei, até queria ouvir vocês para ver qual que é o sentimento de vocês. Eu acho que ele é uma ferramenta muito interessante. Eu me pergunto se há estudos sobre dependência, relação. Eu sei que há estudos sobre o uso de, por exemplo, LLMs para relacionamento. Já tem indicações e pessoas que estão acompanhando esse movimento. Tem algumas pessoas que estão ficando extremamente dependentes. Já teve até o caso de uma pessoa se suicidar por conta de um modelo de LLM. A esposa, inclusive, é que está em defesa dele para processar. Não é a OpenAI, mas é uma outra empresa. Então, assim, tem vários outros fatores comportamentais que a gente ainda vai descobrir, porque está tudo muito rápido, assim, na verdade. Eu estava conversando com um amigo esses dias, falando assim, cara, tô exausto, pô, porque é tanta coisa surgindo, tanta coisa lançando, eu ainda não tive tempo de digerir tudo, sabe? E o jeito da OpenAI, pelo menos esse último evento que rolou nos últimos dias, alguns colegas também comentaram assim, nossa, eles entregaram tanta coisa em um curto espaço de tempo, sabe? E aí, às vezes, eu fico pensando sobre... Como é que eu posso dizer? Tipo, lançamentos precoces, sabe? Tipo, é tanta coisa de uma vez só que às vezes a gente nem curte direito, nem tem tempo de entender, de assimilar o que está acontecendo. Agora imagina isso em escala global, que é amplamente divulgado assim no mundo. Acho que o que a OpenAI fez meio que mudou um pouco assim a mentalidade e a abordagem de inovação, né? Talvez tem aquele ditado que eu falei, né? Move fast, break things. No caso é só move fast, tá sendo agora, porque o break things a gente não sabe ainda se quebrou, tá tão rápido que a gente não conseguiu nem perceber ainda se tá quebrando ou não. Não sei, o que você acha pro futuro, assim? Outras inovações parecidas com o GPT, outra coisa completamente vai surgir? Não sei. Eu não sei se parecido com o GPT, mas antes de eu comentar sobre isso, eu acho que... Eu concordo com você, tá? Só para não ficar um entendimento equivocado. Eu acho que a IA generativa, para não ficar só no ChatGPT, ela é uma tecnologia que vai disruptar muita coisa. O que talvez eu não sei se eu coloquei da melhor maneira é que a gente ainda não sabe o que ela disruptou. Ela vai disruptar, tem muito potencial, é muito interessante, mas você fala assim, o que ela já disruptou, assim? Eu ainda não vi uma disrupção grande, assim, mudou um comportamento, mudou... Eu acho que ainda as empresas, as pessoas estão entendendo, estão experimentando, mas a disrupção ainda não veio dela. Então, eu acho que ainda a gente vai ter que passar um tempo para aprender, mas concordo também, assim, a OpenAI lançou muita coisa legal em pouco tempo, as empresas estão investindo muito, e não só a OpenAI, acho que o Google, a AWS, Microsoft estão correndo, fazendo muita coisa legal, mas eu ainda não vi um caso, olha só, é assim que ela vai disruptar, tem muitas possibilidades, mas nenhuma dessas possibilidades se concretizaram ainda na minha visão. E os casos que a gente vê de teste, principalmente porque as empresas ainda querem aprender como usar, com segurança, mas ainda são casos muito simplistas, na minha visão, que não é o potencial total da ferramenta. Por exemplo, sei lá, eu vi uma aplicação de uma empresa, de um aplicativo de comida, que você vai lá e conversa com ele e fala assim, olha, eu vou fazer um churrasco para 20 pessoas. Quantos quilos de carne você me recomenda comprar? Te recomendo comprar tantos quilos. Legal, é um teste legal.
Mas eu não precisaria de IA generativa para gerar isso, certo? Eu tenho... relativamente simples eu criar, na média, uma pessoa de tantos anos come X, dependendo da duração do churrasco, se é no almoço, se é na janta, eu faço ali e dá para fazer esse cálculo. Então, não é aí que a IA generativa vai disruptar. Então, mais uma vez, eu acho que tem muitas possibilidades, mas como a gente ainda está aprendendo, está testando, etc., a gente não chegou ainda na disrupção. Então, é um pouco dessa minha leitura. E eu não sei se vai se fazer tanto barulho como a IA generativa, mas se a gente olha o Hype Cycle da Gartner, o que está ali no comecinho, e que eu acho que vai ser a próxima grande coisa que eu comentei em algum momento aqui, que é a Causal AI. Porque a gente falou muito aqui de como o dado ele é usado para tomada de decisão. Como que eu uso o dado para tomar decisão, para mudar os negócios, para alavancar, para personalizar e etc. Só que a gente também comentou que é muito complexo fazer isso. Tem muitas variáveis inerentes, etc. Né? Então, como que eu sei que eu mudei a cor do botão e isso fez com que, de fato, o Caio... Como que eu sei que quando eu dei o código para ele do cupom, que foi o caso que ele trouxe, foi isso que fez com que ele, de fato, comprasse? Ou foi simplesmente porque é o final de semana, ou porque ele recebeu uma visita na casa dele, por isso que ele comprou? Será que qual é a correlação de causa e efeito do teste que eu estou fazendo com o resultado que está gerando para eu tomar a melhor decisão? Fazer essas análises hoje ainda é muito complexo, é muito difícil isolar esses fatores. E aí que vem esses algoritmos de causal AI, que é para, de fato, tentar fazer essa explicação da causalidade do que está acontecendo naquele ambiente. E se a gente conseguir avançar, aí a gente vai conseguir, de fato, ter cada vez mais claro o porquê de cada coisa. E isso é poderoso para a tomada de decisão, né? Se eu souber, de fato, exatamente o que está inferindo, o que tá causando aquele comportamento daquele usuário, daquele cliente, isso é muito poderoso para a tomada de decisão, né? Sim, Vinícius, o Vini, nossa, eu me sinto tão sério falando. Cara, foi muito bom ter você com a gente hoje. Foi muito bom a gente abrir essa temporada com você. Eu aprendi muito aqui. Eu espero que você tenha se divertido também. Eu gostei bastante da nossa conversa. Obrigado por compartilhar as experiências, as dicas, os pensamentos, as entrelinhas que a gente falou aqui. Eu peço até desculpa se eu confabulei demais. Trouxe até Fórmula 1, gente, para a gente conversar aqui. Eu convido todo mundo que está ouvindo a gente a seguir o Vinícius aí nas redes sociais. Ele tem algumas iniciativas e faz parte de umas comunidades muito legais. Como vocês viram, ele até contribuiu com um paper muito bacana, o Cabrita, mas ele também já, longa data, vem contribuindo aí já há muito tempo com a área de tecnologia como um todo. Inclusive, se o pessoal quiser te seguir, te mandar uma mensagem dizendo que conheceu por aqui, como é que o pessoal pode te encontrar ou te seguir? Tem algum lugar melhor? Cara, eu tô quase todas as redes sociais ou Vinícius Caridá ou VF Caridá. Então, Instagram, Twitter é VF Caridá e LinkedIn, Vinícius Caridá. Normalmente essas coisas mais técnicas, alguma contribuição, alguma ideias, eu posto mais no LinkedIn e às vezes no Twitter. Agora X, né? Nunca sei se é Twitter ou X. E no Instagram, mais coisas pessoais, mas compartilho algumas coisas também. Então, se quiserem seguir, vai ser um prazer. Oi, para quem tá ouvindo... Desculpa, Duda, pode falar. Imagina, pode seguir. Não, o que o Caio falou, eu gostei muito da conversa. Espero que quem for ouvir goste também. Foi muito bom. E você comentou que... Falou até de Fórmula 1 e acho muito legal a gente trazer essa diversidade de temas. Eu lembrei, só agora que eu lembrei, não lembrei no momento que você citou esse caso, de um documentário do Ayrton Senna, e tem um engenheiro que dá um depoimento nesse documentário e fala que na época, né, então 92, por aí, o Ayrton Senna ele conseguia fazer leitura do que estava acontecendo com o carro. Ele chegava e falava assim, o carro tá fazendo isso, tá desse jeito assim, assado, melhor do que os computadores na época, né?
Então, isso é muito legal, porque ele tinha uma sensibilidade ali com o carro muito grande. E hoje eu acredito que talvez a tecnologia evoluiu para conseguir cada vez mais ter sensores e a gente conseguir colher muito mais dados do que talvez o Ayrton Senna conseguia na época, né? Então, mas, mais uma vez, eu acho que unir o dado, que quanto mais você conseguir coletar dado, com essa experiência ali de uma pessoa tão sensível àquele contexto, que era o caso do piloto Ayrton Senna, que era fenomenal, é o que vai ser o diferencial, sabe? É o que vai ser o diferencial. Sempre. As pessoas sempre vão estar aí, pelo menos eu acredito, né? Que os seres humanos sempre estarão permeando aí essas questões da tecnologia. E para quem tá ouvindo, vou dar um spoiler, não é só neste episódio que tem anedota, Caio traz várias anedotas durante essa temporada, ele fala de Al Pacino, ele fala no contexto do Godfather, ele fala de NBA, ele traz outra Fórmula 1, então, gente, não percam por esperar, não perdem por esperar. Vai ter muita anedota durante a segunda temporada, tá muito legal. E mais uma prova de que dados estão aí para todos os lados, não importa onde você olha, vai ter sempre um dado. E eu espero que vocês tenham gostado também, quem está nos ouvindo. Eu adorei, Caio adorou ouvindo também gostou. Então, todo mundo aqui gostou. Muito bom que vocês ficaram. Obrigada. Até a próxima. E é isso. Valeu. Valeu.